Pessoal, boa noite. Vão entrando. Tô esperando a Natália entrar pra gente começar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Só vou esperar a Natália entrar, tá? Pra quem tá entrando aí agora, pra eu chamar ela aqui e a gente já dá início, tá bom? Oi, Cris. Ah, entrou. Oi, Ná. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também, que Não tá bom. bom. Tá dando pra ouvir bem o som, o áudio, tá saindo legal? Aqui tá. O pessoal tá ouvindo? Tá me ouvindo? Estão ouvindo, pessoal? Faz um joinha se estiver tudo ok, a imagem, o som tá legal. Faz um joinha pra gente saber se tá bom. Tá, né, Mari? Tá, Edna. O pessoal falou que tá bacana. Dá pra ouvir. Que bom, que bom. Então, acho que a gente pode começar, né? Antes da gente começar, Natália, eu queria te agradecer, tá bom? Por ter aceitado esse convite. Já faz um tempo, né, que a gente está querendo conversar, Verdade. muito antes desse coronavírus, né? Mas Deus sabe todas as coisas, talvez seja esse o momento para que a gente possa abordar esse tema, talvez seja o momento que as pessoas estão mais flexíveis a ouvir e sedentas, né? Talvez por uma palavra que você vai trazer, por um discernimento, enfim, né? E muito Sim. obrigada. Que bom, imagina, para mim. Estou muito feliz de poder trazer alguma coisa que possa acrescentar, né? Talvez num Sim, momento tão complicado como esse, né? Acho que o momento é bem propício mesmo. Apesar de tantas lives, de tanta gente falando sobre tanta coisa, pois tentando é, ocupar o tempo, né? Tentando pois é. estudar também de algum jeito. Enfim, legal. Legal, então vamos começar, A gente conversou um pouquinho, né? A gente colocou. Eu não sei colocar o título aqui, gente. Não sei mexer e dar uma dica. Então vamos deixar sem título, tá? A gente conversou um pouquinho, né, para trazer um pouquinho sobre ansiedade, medo. E vou deixar a palavra para Tá você bom. falar o que, que você tinha, o que você preparou para gente. E vou Legal. aprender também. Muito bom, muito bom. Primeiro, assim, para quem não me conhece, né? Talvez aí o pessoal que te segue, te acompanha, né? Não me conhece. Eu sou psicóloga, já trabalho há um tempinho, há uns 13, 14 anos, né? Na área clínica, na área social. Já fiz trabalhos de várias formas, mas hoje a gente quer conversar um pouquinho com vocês aí sobre ansiedade, né? Sobre medo. E um tema que tá bem evidente, né? Tá bem no nosso sentimento, né? No dia de hoje e tal. E é claro que assim, é importante vocês saberem a abordagem que eu trabalho, porque a psicologia ela tem uma série de abordagens, né? Tem uma abordagem psicanalítica, tem uma abordagem comportamental, e a linguagem que eu vou tratar com vocês, vou tentar trazer um pouco do conhecimento para vocês, é uma das abordagens, né? Então, eu não sei quantos sabem, mas a psicologia, ela é muito vasta. E o conhecimento sobre
os assuntos, eles variam muito, dependendo dessa abordagem. Então, a visão sobre esse assunto vai ser através dessa abordagem que eu trabalho, que é a abordagem humanista, a abordagem chamada centrada na pessoa. Então, isso é importante para a gente poder entender um pouco sobre o tema, né? Legal. E assim, essa conversa, né, que eu espero poder ser uma conversa mesmo com vocês, é uma conversa que eu queria trazer o tema, né, da ansiedade, do medo, entender como esse processo de ansiedade, de medo acontece dentro da gente e tentar dar para vocês alguns caminhos, né, para esclarecer um pouco, poxa, mas o que eu posso fazer nesse momento, ou talvez na minha vida hoje, que talvez está explodindo com tudo que a gente está vivendo, mas sempre talvez tenha existido, sempre foi um sentimento que me acompanhou, né? Então, para a gente começar falando, Camila, se você quiser ir perguntando, eu vou falando aqui, tá? Se Na você quiser. verdade, é o que a gente até conversou antes, né? Quando eu fiz a enquete lá no Instagram, para o pessoal colocar, né, o que eles perguntariam, né? A pergunta foi, o que eles perguntariam nesse momento para um psicólogo, né? Para ter uma ajuda, para ter um respaldo. E as perguntas que eu recebi foi bem diante do nosso tema, né? Por isso o tema. Foi sobre como controlar as emoções, as ansiedades, o medo, como agir diante de tudo isso, né? E aí pode seguir com o seu raciocínio, se eu tiver alguma dúvida, se eu ver que, né? Enfim, é uma curiosidade, eu vou perguntando sim, tá bom? Sim, legal, tá bom. Então vamos começar do início, né? Para a gente falar um pouquinho de como isso acontece na gente, a gente tem que pensar o seguinte: pensar como é que se forma algumas estruturas de pensamento, algumas estruturas de emoções. Como é que isso acontece na gente como ser humano, né? Por que que a gente sente como sente? Por que que a gente vê como a gente vê as coisas, né? Então, eu queria que vocês pensassem assim, que dentro da gente existem necessidades, dentro da gente a gente tem experiências, a partir do momento que a gente é concebido na barriga da nossa mãe. Então, quando a gente está dentro da nossa mãe, já começa tudo a se formar. E essa questão da formação a partir do sentimento da mãe, das experiências da mãe, começam a acontecer já no bebê. Então, quando ele nasce, ele começa as relações, ele começa a conviver com a mãe, com as pessoas que estão ao redor, né? A princípio a mãe, porque é tudo muito mãe, bebê, mãe, né? O seio, a mãe, as necessidades fisiológicas, né? Sim. Desse bebê, que vai sendo formado o nosso interior, a nossa maneira de sentir e de perceber. É claro que tem uma parte da gente que vem com a nossa carga genética, né? Mas grande parte da nossa formação vem com a construção das relações, né? Com as respostas que esse ser humaninho que acabou de nascer começa a desenvolver com o mundo, começa a sentir, começa a responder aos estímulos, a uma fala, a um toque, a uma visão, a uma imagem, a uma relação. Então, tudo isso vai fazendo com que essa criança, a princípio, né, desde um bebê, depois um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, vai experimentando sentimentos e vai respondendo. E isso é muito particular. Cada um tem um jeito, cada um tem uma resposta. Então, por mais que a gente tenha um estímulo idêntico, a resposta de cada um é diferente. Então, se a gente tem dois filhos, por exemplo, a gente vai perceber isso muito nitidamente. A mesma resposta ou o mesmo estímulo provoca respostas diferentes. Por quê? Porque nós somos muito diferentes, nós somos particulares, únicos, né? Então, essa formação
vai constituindo o nosso interior, aquilo que a gente é. Então, vamos supor, se a criança tem uma necessidade, vou dar um exemplo, a criança tem uma necessidade de ser amada, por exemplo. Ela precisa ser amada. Quando ela nasce, quando ela vem ao mundo, ela tem essa necessidade. E o meu amor, que é oferecido para ela, ou o amor da minha mãe por mim, tem uma linguagem que eu consigo entender como amor, eu respondo positivamente a isso. E isso acontece de várias formas, com várias necessidades, né? Que nós não vamos entrar aqui hoje e falar disso, mas existem contextos que favorecem a construção do medo, por exemplo. Então, quando a gente pega uma criança que ela tem uma falha, uma necessidade, não é nem falha, porque ela nem sabe que ela tem essa falha, né? Ela nasce sem saber, né? Ela nasce com medo, né? Ela nasce com a necessidade de estar segura, de ser protegida, de ser cuidada, e ela não recebe isso de um jeito que ela entende que ela está sendo cuidada, que ela está sendo protegida, a gente favorece uma construção de um sentimento naquela criança de medo, certo? E isso não é proposital. Muitas vezes a gente, como pai, como mãe, ou os nossos pais, por exemplo, eles não fazem isso de propósito, né? Claro que tem as exceções, às vezes acontece, né? Mas assim, normalmente isso acontece naturalmente no nosso dia a dia, né? Vou dar um exemplo. Pensa assim, uma casa que, sei lá, os pais mudam muito de casa, tá? Uma hora mora aqui, outra hora mora em outro lugar, outra hora, de repente, é obrigada a mudar para uma outra cidade, de repente muda. Naturalmente, como é que essa criança que convive, ela desenvolve um sentimento por esse ambiente? Peraí, parece que quando eu tô aqui, de repente eu já não tô mais, eu já preciso estar em outro lugar. Será que ela pode desenvolver uma insegurança, por exemplo? Um medo? Pode. Tudo isso que eu tô falando não é regra, mas são coisas que favorecem e podem acontecer. Então, assim, por exemplo, pais ausentes, pais muito ocupados, falta de, vamos pensar, falta de diálogo. Às vezes não explica muito o que as coisas significam. Às vezes um excesso de proteção, certo? Pais que protegem demais, poupam a gente do sofrimento, poupam da frustração. Pode ser que essa criança desenvolva uma leitura de medo, de ansiedade. Por exemplo, quando a gente valoriza demais algumas coisas e não traz um pouco do sentido do que as coisas significam. Por exemplo, às vezes a gente valoriza demais coisas, Sim. mas não valorizam muito aquilo que a gente está sentindo, aquilo que aquilo significa, sabe? A gente quer dar, quer dar, quer dar, quer dar. E eu falo isso no âmbito tanto a gente, para aqueles que são pais, como a gente como filho. Às vezes o pai quer suprir dando, 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 e às vezes o sentido real da coisa nunca foi suprido. Então ficou um vácuo, ficou um lugar vazio, um lugar que o medo se instalou. Tá dando para entender, mais ou menos? Tá. E muitas vezes ela não a gente consegue identificar isso de alguma forma na criança, na gente, Na ou vai ver lá. criança, sim, na criança, se a gente tem uma criança por perto, às vezes a gente identifica com comportamentos que ela pode demonstrar para a gente, né? Com respostas. E muitas vezes a gente quer impor algo para a criança que a gente quer, mas a gente não tem ouvidos para ouvir e compreender o que aquela criança está dizendo para a gente. Então, muitas vezes o comportamento da criança, ela está dizendo coisas para a gente. Ela está dizendo, ela está falando através da birra, da manha, do choro, do gesto. E às vezes a gente está querendo corrigir e impor uma coisa. E às vezes é um grito, é um pedido de socorro, então é uma entrelinha
sabe? Uhum. São de um medo, né? Por exemplo, eu tô com medo de escuro. Tá, por que você tá com medo de escuro? E aí você vai entrando dentro do mundo dessa criança para descobrir por que que ela tá com medo do escuro. Da onde veio esse medo? Por que que tá acontecendo esse medo? E às vezes o que que acontece? Nós, como pais, né? Falo por mim que sou, mas a gente repete o nosso medo. O nosso medo é passado para os nossos filhos. Então, a nossa cultura de medo, de insegurança, sem você perceber, você passa para o seu filho, com o seu comportamento, com não fecha a porta, olha, cuidado. Nossa, você escutou esse barulho? Você fala com seu marido, você fala com alguém. A criança está no ambiente, né? Então, às São vezes, detalhes. na sua casa foi assim, sabe? Pais extremamente preocupados, com o futuro, o medo de perder o emprego. Esse ambiente de tensão gera angústia na criança, né? E pode ter sido eu, pode ter sido você, sabe? Uhum. Que foi. Eu entendo assim que é uma construção, né? Isso vem com a gente, isso é natural, é assim, sem que a gente perceba, a gente vai Pai. respondendo, sabe? A gente vai respondendo, a nossa vida vai acontecendo e a gente, como pessoa, vai percebendo esse comportamento, né? Às vezes a gente só vai ver quando a gente é adulto, quando a Uhum. gente para com algumas decisões, quando a gente precisa se comportar com segurança, quando a gente está diante de uma entrevista, quando a gente está diante de um grande problema. Então as coisas aparecem. Só que é importante a gente pensar que elas aparecem às vezes sempre. E sempre apareceram. Então, às vezes é assim, parece que é uma coisa que está acontecendo agora. Por exemplo, pode ser que você esteja ouvindo isso e está falando assim, poxa, eu estou sentindo isso agora. Mas às vezes não é, ele vem de maneiras diferentes, com uma linguagem diferente, com uma voz diferente, e a gente não percebe, né? Então é importante a gente entender essa construção, que é muito significante para a gente entender o que a gente sente hoje, né? E assim, o que que acontece? Quando a gente se depara depois, quando a gente é grande, com um novo medo, um medo de verdade, assim, um medo da realidade, ele fica maior. Por quê? Porque quando a gente é adulto, a gente tem consciência de verdade sobre as coisas. Então, aquilo que era um Uhum. escuro, um medinho de, sei lá, de cachorro que parece que não é nada, ele se referencia a uma nova história, a um novo contexto, e ele ganha força. Você entende? Então ele ganha e ele começa a tomar conta da gente. Então, imagine que assim, quando a gente pensa no medo, a gente tem que entender que ele é protetor, ele é um sentimento que nos protege, certo? É um sentimento que acontece para nos proteger do mal. Então, o que, que acontece quando a gente sente medo? A gente responde fisicamente, nosso coração dispara, a gente começa a suar frio, às vezes a gente fica com dor de barriga, o nosso coração bate muito rápido. E é para quê? Para nos proteger, ó. Corre, foge, né? Isso é natural, isso é da nossa natureza. Só que o que acontece muitas vezes é que se toda vez acontece medo, 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 aquilo que era de uma situação passa a ser um sentimento efetivo na nossa mente. Então, aquilo que poderia passar passa a ficar constante. E toda Uhum. vez que a gente sente medo, a gente aumenta a adrenalina, a gente aumenta o cortisol e a gente aumenta doenças cardíacas, a gente aumenta então o ambiente para ter alergias, a gente aumenta o ambiente para ter fobias, transtornos de ansiedade variados. É, Então, eu entendo assim que a situação ela começa a ficar um pouco maior, ela começa a ganhar força demais. Então, é importante
a gente compreender o que você está vivendo agora, mas entender que é uma coisa histórica que vai sendo formada em nós. Tá dando para entender? Tá. Não, é bem interessante, né? Porque assim, se eu perguntar algo que você vai falar depois, aí você continua. É, Sim, basicamente, a gente vai tratar de algo, muitas vezes a gente vai procurar um determinado profissional, sem ser até um psicólogo, para tratar de algo, e às vezes o nosso problema seria até mesmo, né, passar por um profissional como um psicólogo para ajudar naquela causa, que a gente vai tratar uma causa que muitas vezes, como você deu o exemplo, alergia, por exemplo. Muitas vezes não é alergia, né? Aquele sim, profissional vai tratar como alergia, mas se a gente buscar um profissional como um psicólogo e tudo mais, vai mais a fundo, né, para saber por que desencadeou aquilo, né? E muitas vezes a gente não trata a causa, né? não, não. Infelizmente, às vezes ainda tem esse caminho longo para chegar, né, nas respostas. Então, isso também dificulta. Dificulta porque muitos transtornos é muito recente pesquisas que comprovaram a existência física de uma resposta emocional nossa. Então é muito recente isso querendo ou não, ainda não teve tanta credibilidade, né? Que existem medos, sentimentos que provocam doenças. Então as pessoas procuram remédios, procuram alternativas para resolver aquela dor, e ok, até aí, mas elas esquecem que tem uma causa, tem uma origem. E aí a gente acaba se perdendo um pouco, né? Agora, o que é legal, assim, dentro de tudo isso, o que, que eu vejo que é importante a gente ter em mente? Que eu vou trazer para vocês algumas causas. Além dessa questão histórica, que é importante a gente entender, tem algumas causas que podem desencadear o medo, a ansiedade na vida de alguém, na nossa vida. Por exemplo, a liberdade de escolher não vivida é uma construção de ansiedade. Por exemplo, quando a gente não tem uma liberdade de escolha, a gente se sente preso. E isso gera ansiedade. Isso é uma causa. Por exemplo, autores dizem que a autorrealização é natural na nossa vida, na construção da nossa pessoa. A gente sempre quer se realizar, a gente sempre quer. é, a gente quer se atualizar, a gente quer ficar bem com as coisas, a gente quer crescer, a gente quer ter maturidade. Isso é natural. Então, se eu não tenho liberdade para escolher o que eu quero ser, isso gera ansiedade. E isso é, por exemplo, o ponto principal. Ser você de verdade, ser quem você é, ser aquilo que você nasceu para ser. Muitas vezes a gente quer ser alguém, a gente quer ter a vida de alguém, a gente quer seguir alguém, a gente quer a vida, a situação financeira, a casa, o carro, o trabalho, a imagem, a segurança, já gera ansiedade. Então, primeira coisa que causa é a liberdade de não conseguir escolher ser você mesmo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque quando você tem a liberdade de escolher, você tem paz. E quando você tem paz, você não tem espaço para se sentir angustiado e se sentir com medo de alguma coisa. Então, isso é legal a gente falar. Não tem peso, sabe? Não tem vergonha, não tem obrigação, necessidade de cumprir algumas coisas. Segunda coisa, a história que você revive, que é isso que a gente falou até agora, que é uma causa. Você revive a história do seu medo. Enquanto você não resolver o seu medo, você vai reviver ele. Então, é importante você perceber que a história pode estar sendo repetida, né? De formas diferentes. E terceiro, o estilo de vida, o seu estilo de vida. Uma cultura de pressa, sabe? Uma cultura de perfeccionismo, uma cultura da rotina comendo você e você sendo preso por um lugar que você não tem liberdade de escolha, sabe?
que agora a gente está de quarentena, a gente está preso e tem pessoas pirando porque não sabe fazer qualquer coisa. Só sabe fazer o que faz toda vez, todo dia, que é de manhã correr atrás do dinheiro para sobreviver e etc, né? Então as pessoas estão pirando por Sim. causa disso. Então essa cultura da pressa, cultura da perfeição, de alta performance, né, e tudo mais, também gera ansiedade. Outra coisa, antecipar demais as coisas, sabe? A gente está cada vez mais querendo controlar tudo, né? E o controle é uma das grandes armas para destruir você, porque você quer controlar tudo. A sua vida, a vida do outro, a vida do seu filho, da sua mãe, da sua casa. E esse controle que pesa sobre você também desenvolve ansiedade. Então é importante você ter na sua cabeça que você pode estar fazendo um grande auxílio para sua ansiedade ficar aí, né? Eu sei que não é tão simples a gente sair disso, mas é importante você entender que tem causa, né? Nada parece, ai, nossa, eu nasci com isso e agora? Não, existem causas. Então, tudo isso desencadeia picos, crises de ansiedade. Como, por exemplo, o cenário de hoje, somado a tudo isso, você gera uma crise, um sentimento grande, É né? que nem as pessoas agora, como você deu um exemplo, né, das pessoas estarem, só sabem fazer aquilo, e agora muitas pessoas, por obrigação, né, estão tendo que se reinventar. Em algum Sim, momento, para algumas pessoas se reinventar diante de um cenário como esse, é difícil, né? Talvez aí envolve a essência de cada um, né? Mas isso é um fator muito agravante também, né? Porque ela se reinventar, pensar com pressão e agir, né? Muitas vezes por esses fatores, para manter o salário, para porque ela vê a grama do vizinho, né? Ele tá fazendo, nossa, ele já se reinventou e eu tô aqui, meu Deus, né? Aí fica aquela loucura, né? Que eu acredito que muitas pessoas acredito que possa estar passando por isso também, né? sim. E aí a gente tem duas questões, né? Por exemplo, o fato de você ser ansioso e o fato de você estar ansioso, né? Ser ansioso é aquele sentimento constante de pressão. E estar ansioso é quando uma situação desencadeia aquele sentimento. Então, quando as duas coisas se juntam, você entra numa crise, né? Que é onde a gente entra com transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, né? E entre outros, que a gente percebe que já não é mais um sentimento momentâneo. É um estado que me leva a picos, a crises que eu não consigo dormir, que eu estou muito mal com isso, né? É muito importante a gente perceber esse grau de diferença entre as coisas, né? Agora sim, eu não sei se a gente conseguiu entender um pouco esse cenário, né? Um cenário um pouco complicado, né? Somado a tudo, ao que a gente tem vivido hoje. Mas é importante você perceber que pode acontecer com qualquer um, né? Ah, não, não comigo não vai acontecer, né? E Uhum. perceber que isso é um sentimento natural. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de conviver com o medo, têm dificuldade de conviver com a ansiedade. E elas passam a se tornar algo tão grande, que tomam conta. Então, eu queria despertar vocês a pensarem assim, até que ponto o que eu sinto é momentâneo e até que ponto isso virou uma doença, virou algo que realmente saiu do meu controle. Porque aí a gente precisa de, né, para poder sair disso. E assim, eu queria dar algumas dicas para vocês, diante desse cenário que a gente falou um pouco.
Eu queria dar algumas dicas, várias dicas, na verdade. Aí Várias sim. dicas só para que vocês. Não são bons conselhos, mas são coisas que a gente pode parar para pensar um pouco, talvez ajustar o nosso relógio, a nossa maneira de perceber, o nosso jeito de olhar. Coisas pequenas que podem favorecer a desconstrução desse sentimento que é momentâneo para um sentimento que se torna doentio, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, e para você, Camila, como minha ajudadora aqui hoje, Sim, estou no divã. em tempos de alta performance, onde você tem que ser sempre bom, onde você tem que se reinventar, onde você tem que estar sempre bem, você não precisa estar sempre bem, né? Então, acho que primeira coisa, diminui esse nível de exigência, sabe? Às vezes os nossos pais cobraram tanto da gente e a gente continua cobrando da gente, sabe? A gente continua achando que a gente precisa ser melhor e que a gente não pode sentir nada. Então, tá tudo bem se você não tá bem hoje, se você não tá bem esses dias. Não tem problema. Eu acho que aceita, sabe? Aceita. Primeira coisa. Segunda coisa, pergunta pra você mesmo se você tem sido quem você realmente é. Pergunta pra você assim, poxa, eu tenho sido eu mesmo? Ou eu tenho vontade de ser alguém, eu queria ser alguém que eu fico buscando o tempo todo esse lugar e essa pessoa que eu idealizei, que não sou eu. E que me faz ficar caminhando em direção a isso, tendo atitudes, tendo comportamentos, seguindo pessoas, dando passos que não são os meus. Né? Talvez Então, acho até que por influência, né, de outras pessoas, influência da mídia, influência de quem a acompanha, né? sim, muito, muito, porque hoje em dia a informação é muito fácil, está muito livre para todo mundo. Então, a gente precisa entender que a tendência da gente querer copiar algo, querer ser algo, é muito fácil. Então, é importante você fazer essa pergunta: você tem sido quem você é? Ou você nem sabe quem você é e você está copiando alguém, tentando ser alguém o tempo todo e escolhendo uma vida que não é sua, né? Esse é um ponto. É tempo de estar com você, sabe? Tem gente que não gosta da própria companhia porque não nem sabe quem é. Então agora que tá quieto em casa, tá se estranhando. Peraí, que pessoa estranha, eu não sei o que fazer, eu não sei do que eu gosto, eu não sei se eu sento, se eu levanto, se eu ligo a TV, se eu leio alguma coisa, eu não sei o que me faz bem. Então eu acho que esse é um tempo é, Não que está às vezes acostumado com esse estilo de vida, né? e assim, não acho que nem que é um estilo de vida, mas eu acho que é o nosso estilo verdadeiro de vida. Só que a gente deturpou e complicou um pouco as coisas. Então, levou a gente para um lugar de. Nossa, que esquisito isso agora, né? Eu não consigo ficar comigo. Eu quero o meu trabalho, eu quero as pessoas que estão sempre comigo, né? Então, acho que isso é legal. A sua angústia, a sua dor, o seu medo, a sua ansiedade, elas nunca duram muito tempo. E se elas durarem, é porque realmente você precisa buscar ajuda. Então, normalmente a gente sente algo, mas é impressionante como ele vai embora. Às vezes a gente acorda, a gente dá tanto valor para ele, mas amanhã a gente acorda e tá tudo bem. Então, às vezes a gente supervaloriza um sentimento que é passageiro, um sentimento que pode ser controlado e que vai ficar tudo bem. Então, sentimentos ruins nunca duram muito tempo, né? Pelo menos na grande maioria das vezes. Sim. Outra coisa, converse.
virtualmente com as pessoas, por exemplo, no tempo de hoje. Em tempos que a gente pode conversar pessoalmente, converse pessoalmente. Se abra, fale de você, converse com pessoas que te acrescentem, com pessoas que acrescentem fé na sua vida, sabe? Um olhar diferente para o mundo. Muitas vezes a gente só convive com pessoas que colocam a gente para baixo, que sabe, que só falam mal da gente, que criticam a gente, que olham para a gente com um olhar negativo. Isso também é ruim, né? Então, hoje, converse virtualmente, sabe? Faça uma chamada de vídeo. Tá se sentindo muito sozinho? Procure alguém. Fale, e aí, vamos conversar, vamos fazer uma chamada, né? E quando muitas vezes essas pessoas vamos supor, essas pessoas que só te coloca para baixo, que é super negativo, o que você, como profissional, nos orienta? Se muitas vezes essas pessoas são pessoas do nosso convívio, vamos supor, são pessoas que estão muito próximas, que não tem como a gente se distanciar, por Sim. exemplo, né? O que você indica para nós? Precisa avaliar até que ponto essa pessoa realmente te influencia, porque às vezes você se deixou ser influenciada por ela, né? E de repente colocar uma porta de proteção, filtrar o que você escuta, né? Sabe, colocar um limite, mesmo Uhum. que você tenha que falar com aquela pessoa, é o tipo de conversa que você escuta até uma parte, não deixa entrar dentro de você. E logo sai e busca outras coisas para te fortalecer, para dar alegria, para trazer um ânimo de vida, um olhar diferente para a vida, né? Muda o Porque também se você assunto, ficar né? só ali, né? Se ficar só ali, você acaba ficando, né? Então realmente a gente tem que filtrar. Eu acredito que esse é uma saída, né? Chega Ou falando de um assunto ruim, a gente já coloca um assunto bom, né? isso, então falar, é verdade, termina a conversa, sabe? E aquela pessoa ela vai percebendo que ali não tem muito para onde ela falar, né? Uhum. A conversa ela acontece entre duas pessoas. Se a gente dá abertura, aquela conversa flui. E muitas vezes a gente colocando um limite, a gente a gente consegue se proteger emocionalmente. Então, assim, acho que é legal isso. E assim, presta atenção nos gatilhos. A gente chama de gatilhos aquelas coisas que disparam a ansiedade. Quando você sabe quem você é, quando você começa a se conhecer, você começa a ficar mais tempo com você, você começa a perceber que algumas coisas disparam a sua ansiedade, que você fica, né? E já aconteceu até com a minha filha, ela tá aqui me escutando. Eu vou dar um exemplo dela, porque já aconteceu várias vezes. Mas eu chegar, eu perceber que ela não tá legal, eu falar assim, viu? Tá preocupada com alguma coisa? Você tá com medo? Da escola? Você aconteceu alguma coisa lá na escola? Você está preocupada? E aí, simplesmente ela identificar que foi isso e ela ficar bem. E ela passou o sentimento, né? Então, perceber os gatilhos vai fazer levar você à crise, ou melhor, não fazer você entrar em crise, vai fazer você viver o sentimento e ele vai passar, É, sabe? e é legal ter uma pessoa, né? Acho que para quem ter a oportunidade de ter uma pessoa para, quando tiver com esse sentimento, ela saber que está com esse sentimento, compartilhar com alguém, né? De preferência, alguém que vai te colocar para cima ou vai te falar uma palavra de conforto, né? Que vai te dar uma orientação. Não uma É, pessoa que vai te empurrar mais, falar, não, você está certo, é isso sim. mesmo. E às vezes, sabe o que que acontece, Camila? A gente quer ouvir coisas boas, mas a gente também não para se ouvir. Então, Uhum. os gatilhos são coisas que você vai dar oportunidade para se ouvir, para perceber o que você está sentindo, de onde isso está vindo. O que é isso? Peraí, por que aconteceu isso? E começa a fazer uma trajetória pequena, rápida, mas que as pessoas não têm o hábito de fazer. E elas Uhum. só ficam cultivando a reação daquela situação e não entende a situação em si, né?
Então, assim, esses gatilhos são importantes. Outra coisa, é tempo da gente viver coisas simples, sabe? A gente tá aprendendo com tudo isso, sabe? Viva coisas simples. Viva o que a gente sempre deveria ter vivido. Encontre coisas simples para se fazer. Experimente sensações simples de sentir. Experimente fazer pequenas na sua casa, sabe? Sentir cheiros, gostos, experiências com conversas entre família, coisas que muitas vezes o celular não deixa, o tempo corrido não deixa, a rotina não deixa, a pressa, sabe? O tempo que parece que vai consumir a gente. Então, sabe, eu acho que a gente foi obrigado a desacelerar. Então, acho que isso já é a maior resposta do mundo pra gente, como ser humano. Peraí, viu? Vamos sentir, vamos viver as coisas pequenas, sabe? Vamos comer bolo, dar Adoro. risada, né? Aliás, aqui em casa, bolo é o que mais está tendo ultimamente. Isso que eu ia falar, Natália, como para mim, no caso, esse tempo de desacelerar, gente, eu, assim, me identifiquei um pouco com a comida, com a culinária, né? O fato de você ter mais tempo, e obviamente, né, agora você tem que se alimentar, né? Porque antes você comia em qualquer lugar, estava no trabalho, comia na rua mesmo. Sim, Agora o fato de você estar em casa, você tem que sim, pensar, né? O que, que eu vou fazer? Né? Então é algo que em algum momento está tirando um pouco a minha atenção também, a minha ansiedade, né? O sim, fato de ter um tempo para organizar, porque tipo assim, ó, sabe aquele guarda-roupa que fazia tempo que você não organizava, você ia lá empurrando, empurrando, fechava. Querendo ou não, a desorganização também traz um peso, parece que não deixa você fluir, né? E aí depois esses principalmente para dias. algumas pessoas, né? Para algumas pessoas mais organizadas e tal, estão mal com isso. E aí eu tive tempo de organizar, organizei meu ateliê, organizei meus guarda-roupa. Falei, nossa, gente, aí dá uma paz, assim, né? Parece que você fica. Isso. E às vezes, assim, a gente tem para tanta coisa, né? Então, acho que o tempo de olhar para a gente e fazer coisas simples também ajuda a gente a se conhecer e fazer aquela primeira coisa que eu falei, que é ser quem realmente a gente é. Então, quando a gente faz coisas, você descobre que você gosta de coisas que você nem achava que gostava. Né, então? Então, isso é importante. Sabe, a gente passou muito tempo complicando as coisas. Eu acho que é hora da gente simplificar um pouco, né? Da gente ser simples. E uma outra coisa que eu acho que é legal a gente fazer é se alimentar bem. Tem alguns alimentos que provocam, mas a gente sabe que alguns que a gente come aumenta a ansiedade, né? Como, por exemplo, doce, açúcar, que mais? Café, que mais? Bebida alcoólica. Então, são coisas que vão potencializar a sua ansiedade. Então, se você puder evitar, melhor, né? Como coisas boas vão melhorar e vão ajudar, como gorduras boas, né? Verduras e tal. E aí, uma nutricionista pode ajudar a gente, mas o pouco que eu sei que isso também colabora. Sim. E outra coisa é o exercício, né? Eu não sei se as pessoas têm o hábito, mas o exercício, ele libera muitos hormônios no nosso cérebro, que tanto diminui a ansiedade, como relaxa a nossa cabeça, faz a gente se sentir bem. Então, procure alguma coisa para você fazer, nem que seja aí em casa. Subir e descer degrau de escada, fazer alguma coisa, né? Para desacelerar. E às vezes a gente tá em casa, tô vendo aqui os comentários, né? Chocolate, a gente quer muito comer chocolate, né? A gente quer comer bolo. Demais. Super, você falou que serviu tudo para mim. O exercício e o chocolate. Porque a gente acaba comendo mais, e quanto mais você come, mais você quer comer, e mais ansiosa você fica. É. Então,
importante a gente entender. E eu acho que, assim, por último, é importante a gente ter que a primeira coisa do nosso dia é muito importante para a nossa mente. Então, comece o seu dia com coisas boas, lendo alguma coisa boa, alimentando o seu corpo com uma coisa boa, a sua mente, as suas emoções com coisas boas, né? Muitas vezes a gente já entra em notícias, a gente já acessa coisas que só vai deixar a gente pior, sabe? Só vai deixar a gente mal. Então a gente vai cultivar aquele sentimento o dia todo. Então procure fazer coisas boas, coisas que te acrescente. Leia uma algo que acrescenta dentro de você. Eu não sei, cada um tem uma maneira de achar o que é bom, né? Mas é importante isso. Faz um tempo de respiração, de concentração, atenção plena sobre, sabe, em você mesmo. Feche os seus olhos, se concentre, porque você vai perceber o seu corpo, você vai responder a sua mente de uma maneira muito diferente. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode fazer, né? Isso é nas primeiras horas do nosso dia, né? Logo assim que Sim, se acorda. sim. E assim, se você perceber que a sua ansiedade, ela tá diferente de tudo isso que eu falei aqui, e você tá tendo crises, tá tendo coisas assim, tá percebendo que o seu corpo tá respondendo de uma maneira muito intensa, procure ajuda. Porque é tempo de procurar ajuda. Não adianta você querer fazer sozinho, passar por isso. É importante você identificar e procurar um profissional para poder ajudar. Porque muitas vezes a gente fica lidando com isso sozinho e a gente vai indo para um caminho sem volta. E é muito difícil sair disso sozinho quando a gente está em crise, né? A gente precisa de ajuda. Às vezes tomar um medicamento, sim, mas às vezes fazer uma terapia, se conhecer, perceber algumas ferramentas que você pode usar, fazer uma busca por um autoconhecimento e entrar em contato com você mesmo, né? É bem interessante. Eu acho que se todos nós pudéssemos fazer, seria muito bom, né? Então, assim, por um tempo isso ficou muito banalizado, que era coisa de gente que tem problema, e pessoas que têm Deus não buscam ajuda, né, de alguns profissionais, e na realidade não, a gente está aí para poder ajudar, né? Então, Sim. acho que é importante a gente valorizar essas pessoas, não só porque eu sou, mas qualquer um, né, que estudou e que tem capacidade para poder ajudar essas pessoas que estão em crises, né? Nessa questão da ansiedade, que é um dos maiores problemas da humanidade hoje. E acho que era isso. Eu tenho um texto para compartilhar com vocês, é bem pequeno, depois eu queria ler. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa. Querem aproveitar, gente? Manda uma pergunta para a Natália. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou de procurar um profissional. Eu acho super válido, porque a gente lida, né, com vários tipos de pessoas, né, com vários tipos de situações, vários tipos de problema. E muitas vezes, talvez você não seja o problema, mas você precisa ajudar aquela outra pessoa, né? Como que você vai ajudar alguém se você também não consegue, né? Tá perdido em algum momento. Então, eu acho que o profissional, a sua área, a terapia, vem para isso, né? Para nos orientar, para nos ajudar a nos conhecermos, como você falou lá no início, e para a gente Sim, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? sim, sim. E assim, às vezes, o profissional, ele não só vai te ajudar na crise, mas ele tem uma visão partindo de um outro ponto de referência. Então, isso tudo às vezes, sabe, são coisas pequenas. E às vezes a gente só precisa falar daquele sentimento que ele deixa de existir, sabe? E muitas vezes a gente deixa ele guardado, né? Ele vai crescendo, ele vai aumentando, ele vai se tornando algo que na realidade ele nem deveria ter tanto valor, né? Isso é importante.
Eu queria ler esse texto rapidinho para vocês. É de uma amiga psicóloga esse texto. Ela chama Bianca e ela postou esses dias. Eu achei muito legal. E eu queria só ler, parece até um poema, assim, sabe? Sobre os dias difíceis, quando a gente está vivendo dias difíceis. Ela fala assim: quando as coisas curvarem e os olhos incharem, os pés cansarem e os pulmões fadigarem, quando a vontade de desistir for maior que a vontade de ficar e o desejo de resistir for menor que a capacidade de lutar, sente e descanse. Não se force, não se obrigue, não se apresse com o medo do tempo. Sim, ele passa, mas não faz rápido que você não possa descansar, mas não tão rápido que você não possa descansar quando estiver cansado. Esqueça toda a autoajuda pronta, toda a frase forçada de que a mudança é fingida. Ponha de lado quem te convenceu em não confiar em si mesmo. Silencie e relaxe. Recarregue e aí então retome tudo que você tem para fazer, né? Não é sobre desistir, mas sobre descansar e aprender a saber o que é melhor para si mesmo, ouvindo a voz que vem de dentro, a sua, né? A gente quase não se ouve. Então eu queria deixar esse recado para todos, né? Que a gente possa se ouvir mais, né? Se ouvir, perceber. E se estiver cansado, descansa, né? Descansa. E espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma, né? Vocês que estão me ouvindo, você, Camila. Nossa, Pode ser menos ansioso um pouco, né? sim, nossa, foi maravilhoso, assim, que você trouxe pra gente, Natália, assim, eu amei, de verdade mesmo. Acho que deu para dar com palavras muito, né, excelentes e muito obrigada. E aí, meninas, vocês querem perguntar alguma coisa para Natália? Uma consultoria? Aproveita, aproveita. Ah, que bom, que legal, gente. Você Muito tem seu bom. consultório também, né, Ná? Você atende online, atende. Você quer falar? Agora a gente está atendendo online, né? Eu já atendia, na verdade, algumas pessoas que moram fora, né? Já faz alguns anos que essa prática, né? Aham. Algumas pessoas que agora a gente já estava em processo, né? A gente deu essa opção de continuar atendendo online, né? Nem todo mundo se adapta a esse processo, né? Porque é um contato muito próximo, né? A terapia e tal. Mas para algumas pessoas funciona até melhor do Uhum. que presencialmente. Então é bem interessante, assim. Tem sido muito bom. Ai, Então, que fico bom. de ter participado, de estar com você e que a gente possa estar junto mais vezes. Com certeza, eu acho que, né, vai surgir outros assuntos. Eu acho que foi muito bacana, né? E com certeza eu quero voltar a falar sim sobre outros temas, né? O que o pessoal sugerir também, para a gente ir conversando e poder ajudar, né, o maior número de pessoas, né? Que essa live atinja pessoas que estão precisando ouvir, né? Sim, Essas palavras. E é isso, agradeço quem participou, agradeço sua disposição novamente, seu tempo em preparar esse conteúdo para a gente. E para quem precisar, a Natália está à disposição. Eu também, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade, a gente programa a próxima live, o próximo encontro, o encontro. E é isso. Muito, muito sim, obrigada. muito bom. Obrigada, obrigada a você. Eu só queria, assim, deixar para vocês o meu obrigado também por estarem aí ouvindo. E se você quiser conversar de repente comigo pelo direct, pode perguntar, às vezes você tá, né, não quer perguntar por aqui, pode perguntar pelo direct que a gente conversa depois. E que a gente possa acrescentar alguma coisa no mundo, né? De alguma forma, sendo quem a gente é. É esse o intuito. Isso.
Que bom. Então tá bom. É isso, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Beijo, obrigada. Até. Boa noite, gente. Beijão, Tchau. boa noite, gente. Vou deixar gravado.